capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Começando no versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6. Começando no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as trarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mantenha o dedo aqui, nós vamos voltar para cá e vire comigo para Salmo 78. Salmo 78. Salmo 7 e 8. Olhando no versículo 3, no versículo 4. Salmo 78, versículo 3 e 4, os quais temos ouvidos e sabido, nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Oremos. Deus nosso Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado que ela nos dá as respostas que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso tempo hoje à noite, que nós podemos ver alguns princípios aqui da sua palavra para aplicar nessa área tão importante de criar os nossos filhos. Que os meus pensamentos, as minhas palavras, que possa ser um desafio, que possa ser um encorajamento, que possa ser uma ajuda hoje à noite, pois pedimos essas coisas em seu nome. Amém. Aqui nós vemos em Salmo os pais passando para os filhos e os lembrando da importância de continuar para a próxima geração, de não encobrir aquelas verdades, os louvores e o que Deus tinha feito para eles, as maravilhas que Deus tinha demonstrado para Israel. Voltemos para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, nós também vemos Deus falando a mesma coisa, Deus falando para ensinarmos tudo que foi dito aqui para a próxima geração, para aqueles que são os nossos filhos. O que note novamente comigo no versículo 7, Deuteronômio 6, versículo 7: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nós temos 4 formas aqui. Nós temos quando você está deitado, ou está deitando, está indo para a cama à noite, quando você levanta de manhã, primeira coisa de manhã, última coisa à noite, quando você está sentado na casa, quando você está no caminho ou fora da casa, quando você está andando, quando você está caminhando. Nós vemos aqui o tempo inteiro. Não há oportunidade no dia, não há tempo no dia onde que nós não devemos estar fazendo o que está escrito aqui nesses versículos, de ensinar, de educar aos nossos filhos. Então, como nós vimos na semana passada, a criação dos nossos filhos é necessária, que Deus esteja conosco, que Deus esteja trabalhando conosco. Nós vemos que nós estamos transferindo a dependência de nós, dos nossos filhos, para a dependência de Deus dos nossos filhos. Mas eu quero que hoje à noite nós vemos aqui em Salmo e também Deuteronômio, e tem tantos outros lugares na palavra de Deus, mas por causa do tempo vamos só ver esses dois. Nós vemos que a responsabilidade de criar os nossos filhos são nossos. Nós, como pais, temos a responsabilidade, temos o privilégio de estar ensinando aquilo que Deus tem dado para nós. Nós não
como pais, a responsabilidade não é para transferir ela para outra pessoa, não é a responsabilidade do governo criar os nossos filhos, não é a responsabilidade da escola educar os nossos filhos, não é dos pais, dos avós, dos amigos. Na realidade, não é nem a obrigação da igreja de criar ou educar os nossos filhos. A criação dos nossos filhos é a obrigação nossa, a obrigação dos pais. Então, assim, nós temos várias ferramentas, como a igreja, e sem a igreja nós não vamos criar os nossos filhos. Mas se nós achamos que a igreja vai criar os nossos filhos para nós estamos grandemente enganados. Tantas pessoas trazem os seus filhos para a igreja toda semana, mas não criam eles, não educam eles durante a semana, e eles não vão se tornar como nós queremos, eles não vão ser os filhos que Deus quer que nós tenhamos. Aqui em Deuteronômio nós vemos, e Salmos também, nós vemos que é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade dos pais de criar os nossos filhos. Note comigo aqui capítulo 6, versículo 5. Ouve Israel, versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Nós vemos aqui Deus, antes de falar sobre a criação dos filhos, Ele está falando conosco, está falando com os pais, da nossa obrigação de ter um relacionamento com o nosso Deus. Nós vemos semana passada, sem Deus é impossível criar os nossos filhos corretamente, e a importância, novamente aqui, ensinar, novamente dita, que nós necessitamos de Deus, que nós necessitamos amar ao nosso Deus, e quando nós temos um certo relacionamento com o nosso Deus, é claro, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge também vai estar correto. Nós amamos assim, o mais próximo que nós chegamos para cima, para Deus, o mais perto que nós vamos chegar um do outro também. Então, quando nós amamos o nosso Deus corretamente, como pais, como cônjuges, nosso amor para com o outro também vai estar se fortificando. Uma das coisas cruciais para a educação dos nossos filhos é um casal forte, um casal que ama um ao outro. Nós temos um casal onde os dois estão sólidos, os dois estão em amor, os dois demonstram amor para com o outro, dá uma segurança para os filhos que nenhuma outra coisa pode dar. E essa segurança para os filhos então abre ou cria o ambiente correto, um ambiente perfeito para poder criar, para poder educar aqueles filhos. Por isso, não dizendo que se você está sozinho ou se você não tem a ajuda do seu cônjuge, que é impossível. É claro, é mais difícil, mas nós todos podemos. Mas idealmente, corretamente, para nós criarmos nossos filhos, nós temos que primeiro ter um relacionamento com Deus, nós temos que estar amando com o nosso coração, a nossa energia, com a nossa mente, com todas as nossas forças que nós vemos aqui nas Escrituras, a Deus. Então nós temos que trabalhar, primeiro, se nós vamos ensinar o que as Escrituras têm para os nossos filhos, nós temos que sabê-las por nós mesmos. Então nós temos que conhecer a Deus, nós temos que conhecer os princípios bíblicos, nós temos que estar fortes, um casamento forte, um casamento amoroso, para ter um ambiente melhor para a criação dos nossos filhos. Nós, quando estamos na mesma página, quando o pai e a mãe estão juntos, então fortifica o trabalho que nós temos a fazer para com os nossos filhos. Note comigo aqui no versículo 7: e as ensinarás a teus filhos. Nós já vemos aqui os 4 tempos do dia, né? Vemos basicamente o dia inteiro. Nós vemos basicamente toda a forma que nós podemos estar, deitado, em pé, andando, sentado. Então nós devemos estar ensinando, uma coisa que nós precisamos de diligência, não é uma coisa que vai acontecer por acaso. Nós construímos um prédio, nós edificamos uma casa, nós primeiro colocamos as plantas, colocamos aqui o planejamento do que nós queremos naquela casa, a metragem que nós queremos cada quarto. Depois que nós planejamos a casa, então nós começamos a construir aquela casa. Tudo que vai ser bem sucedido na vida, primeiro tem um planejamento. E se nós vamos criar os nossos filhos corretamente para Deus, não vai ser por acaso. Também temos que ter um planejamento. Nós, como pais, nós devemos nos assentar, idealmente, antes de ter filhos, ou quando puder, mas nos assentar e determinar e planejar e ver o que nós queremos para a nossa família daqui 10, 15, 20 anos.
O que é que nós realmente queremos implantar nos nossos filhos? O que é que nós queremos edificar dentro do coração deles? Qual que é o nosso plano? Como é que nós vamos alcançar esse objetivo? Como é que nós vamos criar os nossos filhos para Deus? Se os nossos filhos não são nossos, se os nossos filhos pertencem a Deus, então nós devemos estar vendo o que Ele quer que nós façamos. E quando nós vemos o que Ele quer que nós façamos, nós então colocamos ali e fazemos um planejamento. E através daquele planejamento nós podemos então ter alguma coisa, uma base, né, para criar aquelas crianças para o nosso Deus. Antes dos nossos filhos nascerem, nós, eu e minha esposa, nós sentamos e colocamos as regras que nós íamos ter dentro da casa e o castigo, a correção realmente que ia ter para cada uma daquelas regras que foi quebrada. Nós sentamos, nós conversamos, eu e minha esposa, nós decidimos o que nós queríamos, o que o nosso alvo, o geral, o que nós queremos, para onde nós estávamos indo, e colocamos uma certa ordem, um planejamento para que nós pudéssemos alcançar aquilo com a vida dos nossos filhos. Mais que nós planejamos, o melhor que era planejado e depois a construção daquilo. Quando nós decidimos, quando nós planejamos alguma coisa, você tem uma planta para construir uma casa, tem que ser consistente. Você tem que fazer a parede como você colocou na planta. Você tem que fazer consistentemente erguer aquele edifício da mesma forma que você planejou aquele edifício. Claro, sempre, às vezes, vai ter umas mudancinhas aqui e ali que você tem que fazer por causa de imprevistos, e na criação dos filhos também. Tem certos imprevistos que nós vamos ter que incorporar, porque nós não entendíamos tudo de começo. Mas uma importância de ter uma base sólida, um planejamento sólido na palavra de Deus, o que nós queremos, aonde que nós vamos, os pais juntos, junto com o planejamento, e também os pais consistentemente então seguindo o planejamento depois que o planejamento é feito. Versículo 7: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Quando nós comíamos junto, tinha várias coisas que nós fazíamos com nossas crianças, como mencionamos no ano passado. Nós obrigávamos eles a comer tudo que era dado a eles, uma forma de criar caráter, uma forma de obediência e tantas outras coisas, mas nós forçávamos, podemos dizer, nós obrigávamos eles a comer o que era dado a eles. Mas também aquele tempo juntos nós usávamos para, como a Bíblia diz aqui, ensinar enquanto nós estávamos sentados. Quando nós estávamos ali comendo, e às vezes nós tínhamos uma brincadeira bíblica onde eu fazia perguntas sobre a palavra de Deus e eles respondiam a pergunta, tentavam responder a pergunta corretamente. Outras vezes, dependendo do que estava acontecendo naquela semana, se certas coisas ocorreram, nós usávamos ali a mesa para instruir, para criar ou para ensinar como é que nós tratamos de certas coisas. Usávamos ali a mesa onde nós comíamos para, como a Bíblia diz aqui, educar os nossos filhos. Nós usávamos ali o caráter, criando caráter através da comida, também ensinando verdades bíblicas e também ensinando sobre princípios da vida. Os amigos deles fizeram certa coisa que não deveriam, ou eles fizeram certas coisas que não deveriam, e nós tratávamos ali, não a correção na mesa, porque a correção é individual e nós vamos ver isso mais para frente, mas a educação. Nós estávamos ensinando como é que nós poderíamos melhorar essa circunstância, como é que, se fosse o nosso caso, como é que nós trataríamos de certas coisas, tentando educá-los nos caminhos bíblicos que Deus tem para as nossas vidas. Aqui diz assentados e depois fala e andando pelo caminho. Nós andávamos indo para lugares, quando eles eram pequenos, nós tínhamos um jogo para ensinar a obediência imediata. O jogo era bem fácil, eles simplesmente falava vai, para, corre, anda para trás. Basicamente são essas palavras. E quando eu falava vai, dependendo se eles estão correndo ou andando, eles vão para frente. Quando eu falo para, eles param imediatamente. Quando eu falo volta, eles voltam para trás. E assim por diante. Eles simplesmente
gritando as instruções, e eles tinham que, naquele instante, fazer o que eu estava falando. Brincadeira, eles adoravam fazer isso, adoravam correr para frente, parar e correr para trás, tanto mais. Era diversão, mas naquela diversão nós estávamos ensinando imediatamente obedecer às instruções. Você vê as crianças na rua e um medo enorme de sair, ser atropelado, porque a maior parte deles não sabe obedecer. Se eu falasse para o meu filho, eu sabia que ele ia parar naquele instante, não precisava me preocupar se ele ia para a rua, porque eu tinha ensinado no jogo, sim, mas eu tinha ensinado ao meu filho, através de diversão, a obedecer imediatamente. Eu tenho uma história, não sei se é verdadeiro ou não, mas um filho, um menino, eu estava brincando na trilha de trem e um trem estava vindo e o menino não viu o trem, o pai gritou para o filho se deitar. Imediatamente aquele filho se deita sem questionar o pai, e aquele trem passa por cima dele, é claro, ele deitado ali, não tem problema nenhum, porque tem muito espaço debaixo do trem ali. Mas porque ele obedeceu imediatamente, sem questionar, ele sobreviveu. Não sei se é verdade ou não, mas o princípio é verdadeiro. Nós temos que ensinar os nossos filhos, e nós vemos em Efésios a importância, vamos ver isso mais aos mais para frente, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer, e como nós mencionamos semana passada, a obediência é imediata, completa e com uma boa atitude. Quando nós ensinamos isso para eles e eles aprendem a obedecer imediatamente, tem várias coisas que nós podemos estar literalmente salvando a vida deles, porque eles aprenderam a obedecer imediatamente. Eu lembro de certa ocasião que meu filho estava pronto, nós todos íamos atravessar a rua e ele não viu o carro que estava vindo, ele estava pronto para sair correndo no meio da rua. Eu falei, para. Ele parou. Graças a Deus eu tinha ensinado a ele, ele obedeceu, e aquele carro passou correndo ali, a gente atravessou a rua sem perigo nenhum, mas porque nós estávamos educando, estava treinando, estava colocando nos nossos filhos aquela obediência, e tantas vezes nós usávamos coisas como brincadeiras, diversão, coisas que eles gostavam de fazer, e ao mesmo tempo nós estávamos ensinando verdades, princípios e principalmente essa área de obediência. Nós, se temos um casamento forte, nós estamos na mesma página, nós estamos trabalhando juntos, nós então podemos toda a parte do dia, seja sentado na mesa, sendo andando na rua, sendo preparando para nos deitar à noite. Nós não deixávamos os nossos filhos nunca foram dormir quando eles queriam. Os nossos filhos sempre foram dormir quando a gente mandava. Cientificamente, das 9 ou das 21 horas até as 5 da madrugada são as melhores horas de sono do seu corpo. A qualquer tempo fora deste período, fora das 21 às 5 da madrugada, o seu corpo não recupera tão bem quanto as horas de 21 às 5 horas. Nós sabíamos disso e também utilizávamos este período para que eles pudessem melhorar no seu sono. Por que é que nós mandávamos nossos filhos para dormir muito mais cedo que a maior parte das pessoas? Bem, você olha no mundo e você vê que o mais tarde que fica, o mais escuro que fica, o mais fácil é pecar. Por várias razões, mas o mais tarde que fica, o mais escuro que fica lá fora, o mais fácil é para nós cair no pecado ou para as pessoas estarem cometendo pecado. Você vê a maior parte dos assassinos, a maior parte dos estupros, a maior parte dos roubos são quando? À noite, depois da meia-noite. Por que nós estamos deixando nossos filhos na rua esses horários? Por que nós estamos deixando eles acordados dentro da nossa casa esses horários? Primeiro, na televisão não tem nada que preste, quase nenhuma parte do dia, mas pior, à noite. E nós usávamos à noite, nós usávamos eles indo para a cama, quando nós colocávamos eles para dormir, a minha esposa lia alguma coisa para eles. De noite não era a Bíblia, de noite geralmente era um livro, dependendo da ocasião, dependendo do tempo, mas ela sempre lia para os nossos filhos quando eles iam para a cama. Isso até eles foram para a faculdade.
Minha esposa estava sempre lendo para os meus filhos quando eles tinham 16, 17, 18 anos de idade. Também quando tinha 1, 2, 3, 4 anos de idade. Por quê? Tem vários motivos por isso, mas nós estávamos lendo certas coisas para eles, ensinando moral, ensinando caráter, moralidade, caráter, e também certos livros simplesmente para divertimento, com moralidade dentro daquele de diversão. Por quê? Aquilo traz um relacionamento muito mais forte com a mãe e os seus filhos. Eles fizeram mais pesquisa, onde que a mãe está lendo um livro para os seus filhos, e onde que aquele mesmo livro está sendo lido num CD ou num áudio, né? Para outras crianças, e mediram a compreensão, mas não somente a compreensão, mediram o desenvolvimento mental daquelas crianças. E por uma razão, perceberam que realmente a mãe que estava lendo para os seus filhos, aquele grupo de filhos desenvolveram mentalmente superior àqueles que estavam sendo lidos para de simplesmente um áudio que tinha qualquer pessoa. O nosso contato de leitura com os nossos filhos nos ajudam a crescer mentalmente, mas também nos traz um relacionamento mais íntimo que nós não vamos ter de qualquer outra forma. Então à noite nós sim colocávamos eles na cama muito mais cedo que qualquer um aqui. Quando eles tinham 18 anos de idade, a gente ia para cama às 10 horas da noite. Mas eu estou muito contente com como os meus filhos têm se tornado. Porque, já mencionei, o pecado é livre depois desse horário. O mais que nós estamos cansados, o mais que o nosso corpo é cansado, nossa carne é fraca, o mais fácil nós também vamos pecar. Então, nós sempre colocávamos nossas crianças para a cama, 10 horas, não sei se tinha uma atividade na igreja, alguma coisa especial, mas geralmente 10, 10 e meia a gente estava botando os adultos, né, toda a família para a cama. Aqui, ensinando eles quando eles deitavam, e aqui também nós vemos quando eles se levantassem. Da mesma forma que os nossos filhos não iam para a cama quando eles quisessem, eles também não levantavam quando queriam. Nós tínhamos nosso horário que eles levantavam e iam para a escola. Mas mesmo durante as férias, tinha aqueles primeiros dias da férias que nós deixávamos eles dormir basicamente o tanto que eles queriam. Mas depois daquilo paramos aqui e nós acordávamos ele se fosse necessário. Geralmente não era, eles acordavam por si próprio, mas nós tínhamos aquela horário de manhã onde nós acordávamos eles. Por quê? Nós não queríamos preguiçosos. Você olha no dia de hoje, o maior problema com pessoas que trabalham é preguiça. Ninguém tem um caráter para poder trabalhar, ninguém tem um caráter de trabalhar duro. Eles fazem o mínimo possível. E nós queríamos colocar de imediato de criança esse caráter de levantar cedo, esse caráter de acordar. E nesta parte da manhã, então, principalmente quando eles eram menores, eles nos viam lendo as nossas Bíblias. Eu tinha outros tempos que eu também lia a Bíblia e orava, mas principalmente quando ele era antes de 10 anos de idade, eu tinha na sala onde eu sempre lia a Bíblia, para que eles vissem o meu exemplo de leitura bíblica. Agora não era só isso que nós estávamos fazendo, nós também ajudávamos ele, então dávamos eles uma agenda, né, bíblica para ler a porção bíblica, e depois de uma certa idade, depois de uma certa capacidade de leitura, eles estavam lendo a Bíblia anualmente. Cada ano eles liam a palavra de Deus inteira. Então de manhã nós levantávamos eles, acordávamos se fosse necessário. Quando era menor não era necessário, depois eles aprenderam o sistema e não precisavam mais acordar eles. A primeira coisa que eles faziam antes de ir para a escola é ler a Bíblia, ter um tempo de oração, e sempre naquela época deixando que eles me vissem, deixando que eles vissem a minha esposa também lendo a Bíblia e estudando, porque não queríamos que fosse somente uma coisa que nós falássemos, faça isso, mas queríamos que eles aprendessem e vissem do nosso dia a dia também. Então nós usávamos toda a parte do dia. Agora note que se você vai usar toda a parte do dia,
você tem que ter tempo com seus filhos. Se você vai construir uma casa, você vai ter que ter aquele tempo de construção. Se você quer criar os seus filhos, você vai ter que ter aquele tempo de educá-los. Infelizmente, a maior parte de nós não investimos aquele tempo e nós deixamos que eles vão por si próprio, e nós vemos no mundo o que acontece. Um monte de filhos que não sabem fazer nada, não tem respeito nenhum para a autoridade, não tem caráter nenhum para trabalhar, não tem educação. Por quê? Porque nós não levamos o tempo que é necessário. E o tempo necessário é muito, muito. A sua carreira, o seu trabalho, ela é uma ferramenta para te ajudar a investir no serviço do Senhor, investir na igreja, investir no ministério, e uma ferramenta para te ajudar a cuidar da sua família. Ela não é a sua prioridade. Sua família é muito mais importante do que a sua carreira, muito mais importante do que o seu trabalho. Seu trabalho é algo para te ajudar a poder providenciar para a sua família e para poder investir no ministério que Deus tem te colocado. Nós temos que investir muito tempo com os nossos filhos, se nós vamos criar o que Deus quer que nós tenhamos, de manhã, à noite e todo o tempo no meio. Quanto tempo você investiu nos seus filhos semana passada? Quantas verdades ou quantos princípios você reforçou ou ensinou para os seus filhos semana passada? Em quanto tempo você gastou não, desculpa que não é um gasto, mas quanto tempo você investiu com a sua família, com os seus filhos? Quanto amor eles sentiram, eles viram, perceberam, receberam de você semana passada? Você calcula esse tempo, você calcula a qualidade, e você olha nos seus filhos e você pode já imaginar o que está acontecendo. Nós temos que investir muito tempo. Quando nós estávamos preparando para ter os nossos filhos, nós sentamos e bem, vim comigo para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6, começando no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Note que tem dois mandamentos, tem duas instruções aqui para os filhos: obedecer e honrar. São duas coisas diferentes, nós vamos entrar daqui a pouco. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então nós temos aqui que quando as crianças aprendem a obedecer e aprendem a honrar, respeitar os pais, então vai bem para eles, a vida deles vai bem, e a vida deles vai ser mais comprida, mais prolongada do que a maior parte dos outros. Versículo 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então nós temos aqui os filhos. Uma das coisas que nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer é obedecer. Outra coisa que nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer é honrar. Novamente, obedecer completamente, imediatamente, com uma boa atitude. Honrar. O que é honrar? Honrar é mais com respeito, é mais dando. Às vezes nós honramos as pessoas simplesmente pelas nossas palavras quando eles não estão presentes. Às vezes nós honramos alguém por um presente que nós damos para aquela pessoa, mas é algo para elevar aquela pessoa que nós estamos fazendo, algo que nós fazemos para elevar ela, para encorajar, para mostrar, demonstrar respeito. Então, nós não somente ensinamos nossos filhos a obedecer, mas nós ensinamos nossos filhos a respeitar. Uma das regras que nós tínhamos na nossa casa é que eles nunca iam responder aos seus pais, ou qualquer adulto. Responder incorretamente, né? Não responder uma pergunta, mas sabe o que estou falando.
Outra coisa que uma das regras também na nossa casa é a obediência. Semana que vem nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer, não a não ter opção. Tratando de nós falamos, não toque. Nós pegamos aquela coisa e colocamos onde eles não têm a capacidade de tocar. Nós não estamos ajudando. Nós não estamos ensinando eles a não tocar. Nós estamos prevenindo que eles toquem. Nós precisamos ensinar eles a obedecer. Deus, quando Ele falou para Adão e Eva não comer do fruto, Ele não tirou a árvore, não deixou. Nós não devemos tirar, nós ensinamos a obedecer. A obediência, quando é corretamente ensinada, eu não preciso estar mais na sala, eles não vão estar tocando, porque eu ensinei eles a obedecer, não conseguir, mas obedecer. O nosso desenvolvimento das crianças, quando eles são pequenas, isso aqui é de imediato, isso aqui quando eles nascem, quando eles começam a gatinhar, já você está precisando ensinar a obediência. Não, novamente, tirando as coisas. Nós temos um monte de coisa, quando eram crianças, muitos de lá eles não têm nada que quebra, né? Quando nós não tínhamos uma casa como um museu também, nós queríamos uma casa onde era habitável, uma casa confortável, uma casa que nós gostávamos de relaxar e brincar. Mas nós ensinávamos eles a obedecer e sempre deixávamos aquilo que nós estávamos fazendo para ele não fazer. Porque o objetivo não é facilitar para eles, o objetivo é ensinar eles a obedecer. E quando eles obedecem, eu não preciso me preocupar. Quando eles aprendem a obedecer, eu não preciso me preocupar o que é. Não preciso me preocupar se é fogo, não preciso me preocupar se é veneno, não preciso me preocupar se é uma faca, porque eu sei que eles já aprenderam a obedecer. Então eu posso deixar quieto. Eu só falo, não toque. Ponto final, acabou. Se você ensinou a obedecer. Se você não ensinou a obedecer, você fala isso, você sai do quarto, tchau. Mas quando você realmente ensinou a obedecer, você pode sair do quarto porque ele vai ficar naquele cantinho, exatamente onde ele estava, porque a criança ela está obedecendo. Por que é tão crucial nós ensinarmos os nossos filhos a obedecer? Porque se eles não conseguem obedecer alguém que eles conseguem ver, como é que eles vão obedecer alguém que eles nunca vão ver aqui na terra? Se eles não conseguem obedecer os seus pais, eles não vão obedecer a Deus. No processo de ensinar os seus filhos a obediência, não é faça por causa disso. Não. Você faça porque eu mandei, ponto final. No futuro eu vou dar princípios para eles viverem a sua vida, na forma de transformação, de transformar a dependência de mim para Deus. Eu vou estar ensinando eles por quê. Mas quando eu estou ensinando a obediência, eles não precisam saber. O ponto é obedeça, ponto final. Deus nunca se explica. Se Ele fala, faça, é para fazer. Ele não, Jó, quando ele foi para Deus, estava perguntando a Deus por quê? Deus simplesmente falou sobre várias coisas, mostrando a grandeza de Deus. Aí Jó falou, tá bom, deixa quieto. Deus não respondeu a Jó. E nós também não devemos. Por quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando que eles nos respondam. Estamos deixando que eles controlem. Porque se nós não temos uma razão, aí eles não precisam fazer. Não, eu não estou ensinando por causa de uma razão necessariamente. Estou ensinando eles a obedecer. Às vezes, o que eu estou falando para eles fazer é simplesmente para isso. Para ensinar a obedecer. Não porque eu tenho uma razão bíblica, uma razão por trás disso, daquilo. Não, estou ensinando um princípio, não, estou ensinando um caráter na vida deles de obediência. Quando eles aprendem a obedecer os pais, aí sim, quando Deus vem e fala, faça isso, eles não questionam. Eles não falam por quê. Eles falam assim. E aí eles podem viver uma vida que é agradável a Deus. E quando eles vivem uma vida que é agradável a Deus, é agradável a si mesmo. A única forma que nós vamos ter filhos que vivem uma vida cheia de gozo, como nós queremos que eles tenham, uma vida cheia de paz, como nós queremos que eles tenham,
vai ser por eles aprenderem a obedecer a Deus. Mas eles não vão aprender a obedecer a Deus até que eles aprendam a obedecer a eu. O melhor que eu consigo ensinar meu filho para mim obedecer, o mais provável é que eles vão fazer tudo que Deus pede da vida deles. O menos que eu ensino eles a obedecer a eu, o menos provável que eles vão obedecer a Deus. Crucial. Fácil? Não. Gostoso? Não. Eu lembro uma vez, 2 horas do meu filho não querendo obedecer. 2 anos de idade, 2 horas dele falando não. A tarefa era simples, mas ele falando não, e 2 horas ele levava um castigo. Eu, minha esposa, os outros 2 filhos, todos chorando, rogando que ele obedecesse. Mas por 2 horas, 2 anos de idade, ele falou não. Quando eu quebrei aquele espírito não, eu quebrei a vontade dele aquele dia em diante foi fácil. Mas eu precisei ser constante. Eu precisei ser firme no que ele estava dizendo, porque eu queria que ele aprendesse a obedecer. Eu gostei daquele dia, um dos piores dias da minha vida. Mas ele aprendeu. E hoje um menino está obedecendo a Deus, graças a Deus. Nós, se vamos criar filhos para Deus, não vai ser agradável em todos os aspectos, mas nós vamos ter que ser firmes e fortes nessa área, principalmente de obediência, sem motivo, sem razão, sem um porquê. Depois eu ensino o porquê, porque eu quero que eles saibam para que eles possam ensinar os seus filhos corretamente. Mas para obedecer, a razão não importa. Eu falei, basta. Mas nós, tantas vezes, não faça isso, ou nós tiramos para isso que eles não conseguem fazer, ou nós ficamos falando, não faça. Aí desistimos, né? Ele faz do mesmo jeito. Consequências vamos ver mais para frente, mas nós precisamos, como pais, estarmos unidos, temos que estar fortes, temos que estar constantes. As crianças, eles querem disciplina, mas eles querem saber aonde que é o seu limite. Eles vão te testar. Se eu coloco as regras, essas regras são essas paredes, eles vão empurrar. E se a parede se mexe, então eles sabem que ali não é regra. Se eu não sou constante, sempre a mesma coisa, tá bom, aqui é uma parede falsa. Onde que ela vai? Eles vão continuar empurrando até que eles descobrem onde são as verdadeiras barreiras. Nós, como pais, temos que colocar aquelas barreiras, aquelas regras e mantê-las fortes, sempre constantes, sempre permanentes. Toda vez que ele empurra, tá bom. Ele aprende que está lá, ele para de empurrar. Se a parede está sempre se mexendo, ele sempre vai empurrar até que ele encontre onde ela não mexa mais. Infelizmente, na maior parte dos pais, não existe esse local. Então ele empurra, não tem disciplina nenhuma, ele nunca encontra o que ele está procurando. O que ele está procurando? Ele não está querendo puxar contra você, não é isso que ele está procurando. Ele está procurando onde que é as regras verdadeiras, onde que são as normas, onde que são as barreiras que nós realmente vamos guardar. Quando ele encontra aquilo, aí ele está seguro. Ele sabe que ele pode apoiar e não vai cair. Mas quando ele não sabe que pode apoiar, ele está inseguro. Ele está procurando. Eu tenho segurança aqui? Não. Aqui? Não. Nós pensamos que é rebelião. Não é. Eles querem paredes. Eles querem disciplina. Eles querem o que nós colocamos, as regras. Mas elas precisam ser constantes. Ou eles nunca vão encontrar
vão empurrar até que a casa caia. Nós, como pais, decidimos o que nós vamos fazer. Decidimos as regras, decidimos as barreiras que nós vamos colocar, decidimos onde que elas vão ser, o que elas vão ser, as consequências para seja o que for, e depois ficamos firmes. Não mudamos. Constante. Eles vão ver, perfeito. Seguros, contentes. Criança que não tem segurança, muito inseguro. Uma criança insegura, muito triste. Está apavorada. Esse pavor se mostra em o que nós pensamos de rebelião. Deus precisa de homens e de mulheres que vão ficar firmes, que vão decidir: sim, eu vou educar os meus filhos como Deus quer que eu faça. Para isso, nós vamos colocar um plano em ação. Vamos pegar um plano, vamos ver as regras, as consequências de quebrar essas regras. E quando nós montamos esse planejamento, nós vamos ficar firmes naquelas decisões juntos, para que nós possamos dar uma segurança para os nossos filhos, para que elas possam ter paz, tranquilidade dentro do nosso lar. Quando nós fazemos isso, nós somos fortes, quando nós amamos a Deus como nós devemos, quando nós estamos colocando os princípios bíblicos para colocar aquelas barreiras em volta dos nossos filhos, nós então podemos criar um ambiente onde a criação deles é muito mais fácil. Quando a parede se mexe, é quase impossível criar uma criança, porque eles estão sempre procurando. Até eles encontrar, eles não são educados, não aprendem. Assim que eles encontram as barreiras, aí sim nós podemos começar o processo de educá-los. Mas tem que ter aquele processo, tem que ter aquela ordem, tem que ter aquelas regras, tem que ter as barreiras, tem que ter estrutura. Muitas pessoas pegam e falam: a regra é tudo contra, né? Tudo é chato. Não, você pega um chihuahua, coloca aqui dentro, você coloca um pitbull lá fora, as barreiras são proteção, gente. Eu tenho minha casa, eu tenho um monte de paredes nela, porque eu quero a proteção da chuva, eu quero a proteção do sol, eu quero a proteção do ladrão. São proteções para os nossos filhos, não são impedimentos, são ajudas. Porque nós aprendemos a usá-las corretamente para estruturar uma educação dos nossos filhos. Nós podemos ter crianças que se tornam adultos que agradam ao nosso Deus. Sim, Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Nos ajude a conhecer ao Senhor melhor. Nos ajude a ter um desejo de criar os nossos filhos e começar a colocar uma estrutura, um planejamento. Vamos ver alguns princípios mais para frente de exatamente como fazer isso, quais estruturas. Mas nos ajude a ter uma família unida, o pai e a mãe juntas para educar, e parte dessa educação é disciplina, para que nós podemos ter filhos que aprendam a obedecer a nós, para que eles possam aprender a obedecer a Deus, de uma forma honrando a nós, para que eles possam respeitar e honrar o nosso Deus. Que as nossas famílias possam ser unidas. Trabalho duro, sim, mas quanto vale quando nós vemos nossos filhos saindo da casa honrando ao nosso Deus. Abençoe o dito hoje à noite, espero que foi compreensivo. Nos ajude nas próximas semanas. Nós pedimos essas coisas em seu nome. Amém.